Eu perguntei para a Dani não assiste, ela assiste sempre depois, Dani, minha secretária. E eu falei assim, hoje de manhã, Dani, eu vou colocar uma pesquisa sobre o que as pessoas querem falar. Ela falou assim, vai ser sobre Marília Mendonça. Dito e feito. Teve pessoas que queriam ouvir como ter paz. Eu já mandei mensagem para quase todas as pessoas que me mandaram, né? Como ter paz, como lidar com decepções, sobre perdão, sobre medo. Depois também falar sobre fobia, né? Que é o mesmo, medo, fobia. Pessoas diferentes, né? Não foi repetido. Acreditar em Deus ajuda-nos a ter uma direção na vida? Foi uma das perguntas. Procrastinação e ansiedade. E disparado, né? Marília Mendonça. Perda de alguém tão jovem. E uma pessoa que falou, eu não estou falando os nomes porque fica desagradável, né? Falar os nomes. E uma pessoa que falou algo muito parecido, não falou de Marília Mendonça, ela falou assim, como lidar com a realidade da morte e como não pensar mais. Vou começar com o final. Como não pensar mais é quase que impossível. Como não pensar na morte é quase que impossível, porque quando eu estou vivo, eu só vivo, talvez inconscientemente, uma fuga daquilo que é a morte. O instinto de vida é isso, né? A primeira mamada que o bebê dá é justamente o instinto de vida. Mas vamos falar a respeito disso. Na segunda-feira passada, você ouviu, a gente conversava aqui sobre a questão do dia de finados, sobre o luto patológico, natural, e realmente o luto faz parte da vida, porque tudo que é vivo morre, e você e eu vamos morrer, e vamos ter pessoas que amamos que morrerão. Ai, Deus me... Não adianta, isso não seja supersticioso, porque ter superstição é a mesma coisa de você mascar chiclete para resolver uma continha de somar, ou seja, não vai resolver nada. A questão, repito, não nos cabe controlar o tempo, o que nos cabe é amar enquanto há tempo. Por que a gente era tão apaixonado? Eu estou falando de mim porque falei isso na sexta-feira, falei na hora do almoço, tadinha da menina morreu à tarde. Sabe o que tinha a ver? Nada. Foi só uma infeliz coincidência. E até quem não gostava da Marília Mendonça assistiu e se comoveu com a partida. Mas o que ela tinha? Essa frase que eu falei cabia muito bem para ela. É uma mulher que vivia. Eu achava bonitinho ela, não sei se... Eu acho bonito a única bebida legitimamente brasileira é a pinga, né? E eu lembro dela passando em algum programa bebendo uma dose de pinga. Ai, que horror, Zé! Tá vendo? Você fica atrás dos seus horrores e não vive a vida. Ai, que coisa... E não vive a vida. Há que se ter um gosto pela vida. Não tem como você controlar o dia da morte. Existe como você viver a vida. Porque então tem que controlar a vida? Não. A vida é justamente... Você sabe que você só é feliz quando você está distraído. Porque se você ficar preocupado em ser feliz, você não consegue ser feliz. E é interessante que as pessoas vivem essa preocupação. Eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz. Você não precisa ser feliz. Você tem que ser. Não precisa. Você tem que ser. Eu gostei de uma frase daquele livro que eu disse, que eu estava lendo no sábado, já acabei de ler. E é interessantíssimo, a frase mais que inspira o livro inteiro. É da esposa do Mário Sérgio Cortella, que ela diz assim, que o Mário Sérgio Cortella tem um inabalável bom humor. Cara, que bonito isso, velho. Isso é lindo. Você tem um inabalável bom humor. Porque o meu bom humor, ele se torna mau humor muito fácil. Ai, Zé, você é psicólogo? Sim, por isso que eu falo terapia 2 vezes por semana. E falo, até mandar um beijo pra Guidinha, ela deve estar dando aula uma hora dessa, mas hoje tive terapia, e como é bom quando as coisas começam a encaixar, porque depois você faz alguma cagada, você faz alguma caquinha, e
parece que desencaixa tudo. Mas voltando a Marília Mendonça, ela tinha essa sede de viver. Outra coisa, ela tinha algo que para um famoso é muito difícil: simplicidade. Simplicidade, eu estava vendo nos vídeos que postaram, né? Ela descendo do avião, no aeroporto, descendo no aeroporto, não, vai descer no aeroporto, não, pode descer do táxi, né, na porta, verdade. E ela descendo do check-out, assim, uma menina tá tocando violão, ela para ali, vai, tira foto, né? É interessante isso, é interessante, porque às vezes a gente vê alguns, o cara começou a fazer show em cima de uma caixa de fósforo, já não olha mais, né? Já não olha mais. Eu lembro, tinha uma coisa que eu sempre achei muito bonito a respeito de Jesus. Não estou falando como religioso, estou falando como alguém que gosta de inteligência. Jesus tinha algo de novo, caminhava no meio do povo, né? Era o que tinha de novo. Enquanto os fariseus, sacerdotes andavam com as suas indumentárias, né? Todos vestidos, todos de chapéu, Jesus andava no meio do povo. Interessante isso, né? Como que a gente se apega a pessoas. Como a gente gosta de ver, no caso da Marília Mendonça, histórias de pessoas simples que se dão bem, que fazem. Teve um show, eu estava conversando com uma amiga esses dias, teve um show daquele cara que, acho que é embaixador, que fala aqui do Barretão, né? O cara pegou o violão, ficou tocando até amanhecer o dia, se o povo não põe ele pra fora, tinha ficado tocando. Isso é bonito! Isso é bonito demais, né? Essa humanidade. E cada vez mais a gente tem gente que não quer ser humana. Uma das coisas que chamou atenção na Marília Mendonça. Era bonitinho o jeitinho dela, né? De falar, de não esquentar a cabeça, né? De não esquentar a cabeça. Poxa vida! E são algumas coisas que a gente começa a pensar, né? E esta inconformidade que gerou tudo isso. Que é justamente por você ver uma pessoa que morre antes do combinado. Difícil isso, né? Uma pessoa que... mas existe combinado? Existe. Deixou um moleque, um menininho, né? Parece que novinho, cada um fala uma idade, mas enfim, uma criança que... Então, é a inconformidade, né? A pessoa que parte antes do combinado. Isso daí, respondendo, né, para a menina, como que a gente lida com a realidade da morte, lidando. A dor passa, preste atenção. A dor do luto passa, mas não passa a ter doído. Isso fica na cabeça. A dor passa, mas não passa a ter doído. Eu não lembro quem falou isso, mas pensa nisso. É igual quando você bate o dedo. Depois de um certo tempo, você fica com o dedo roxo, passa a dor, mas não passa a ter doído. E são algumas coisas que a gente vai levando para a nossa vida. Quando a gente fala de alguém que morre muito cedo, isso provoca em nós uma sensação de empatia. Empatia, ter os mesmos sentimentos daquela família que perde um ente querido. Eu trabalhei muito tempo aqui em Bebedouro, e teve um ano que eu sempre gostei, todo ano eu gostava de fazer alguma coisa diferente para lavar pé. Você sabe que o correto, segundo o missal romano, é pegar 10 homens, né? 12 homens e lavar os pés de 12 varões. Tem que ter vara para lavar o pé. Eu não, sempre lavava. Sempre lavei. Então teve um ano que eu lavei das mães enlutadas daqui. Nunca vi uma cidade para ter tantas mulheres em luto. E luto de filho jovem, de acidente, de várias coisas, né?
e que a gente, eu lembro, engraçado, eu lembro dos nomes de todas elas que estavam no altar. Eu tenho uma cabeça, além de ser grande, achatada, guarda nome. Eu lembro de cada um dos nomes das pessoas que estavam lá no presbitério, porque ninguém sabe a dor de uma mãe que perde um filho. Então, já começa. Para quem é jovem, se empatiza com a jovialidade de Marília. Quem já tem uma certa idade se comove por ela ter idade para ser filha, né? E assim, essa questão de empatia é que fez tanta gente. Lógico, eu ainda falei para Dani, eu falei assim, Dani, eu não queria falar sobre Marília Mendonça porque todo mundo está falando disso. Mas, né, acho que é necessário a gente pensar isso, a gente pensar na brevidade da vida, né? Porque a gente sempre fala, né, esses dias, nossa, puxa vida, ai, poxa, que coisa, morreu, por isso que a gente tem que aproveitar a vida. E eu não sei. Hoje eu falava com a Águida, né? Eu sempre digo isso, se você tiver oportunidade, vá fazer terapia. Você vai perceber os seus horizontes abrindo, as coisas realmente fazendo sentido. Porque são algumas coisas que a gente precisa falar, a gente precisa viver. E eu falava para ela, hoje ela me deu ela fez uma analogia que tem uma paciente minha que sempre fala, né? Analogia que a gente faz com o elefante do circo, que é o animal mais forte. Não sei se ainda pode ter elefante no circo, pode, né? É que agora com essa pandemia, acho que nem sei se sobreviveu ao circo. Mas dia tinha Vocês viram que tinha um circo em Bebedouro? Quem é de Bebedouro passava aviãozinho. Circo de Bebedouro! Vocês viram isso daí, né? E voltando a falar do elefante, né? O elefante é o animal mais forte do circo, no entanto, é um dos mais bobinhos, porque os caras colocam uma tornozeleira nele. O elefante nem tem tornozelo, né? Coloca um grilhão nele, coloca uma correntinha, se der um peido, quebra a corrente. E tem gente que também, né? Às vezes, corrente tem nome de marido, corrente tem nome de emprego. São algumas coisas, né, pra gente pensar. E fica com medo de quebrar a corrente. Você tá entendendo que aí a gente começa a dizer táticas para viver o luto. Lutar. Táticas para viver o luto. Ressignificar. Lembra semana passada? Encontrar sinais, novos sinais. Que a morte de alguém tão jovem me faça pensar. Eu que já tenho quase 30 de formado em psicologia. E aí? Até quando a gente vai ficar procrastinando? É um dos temas, né? Que pediram pra gente conversar sobre. Procrastinação. Pessoas que vivem protelando. De maneira muito, muito rápida seria isso.
vá lá e coma antes de você. Bom, um beijo no coração, um beijo na bunda, uma ótima segunda. Obrigado pela sua presença. Acreditar faz bem.